Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa vitória muito importante do Volta Redonda contra o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Também projetar esse clássico entre Flamengo e Vasco pela outra semifinal do Campeonato Estadual e, claro, também falar sobre o Botafogo, que completou um ano de SAF, mas que está em um momento muito ruim no seu futebol. Depois da vinhetinha, a gente vai com tudo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você está achando do início do seu clube do coração nessa temporada de 2023, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, é muito importante, rumo aos 360 inscritos no canal do JP Fará. O Fluminense, muito empolgado pela chegada do ídolo e um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, Marcelo, foi a campo contra o Volta Redonda no Raulino de Oliveira com pelo menos a vantagem e podendo pelo menos empatar esse primeiro jogo e ficar tranquilo. Mas o que aconteceu foi o contrário. A boa equipe do Volta Redonda, muito bem treinada, conseguiu bater o Fluminense no Raulino de Oliveira por 2-1 e agora leva para o jogo de sábado, o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, o direito de até empatar e assim chegar à grande final. Foi um jogo de duas equipes com perfis completamente distintos. O Fluminense, como todo mundo sabe, o Fernando Diniz gosta de ter a bola e assim tentou no jogo de hoje, mas o Voltaço conseguiu incomodar muito usando as principais deficiências do técnico Fernando Diniz. Quem me acompanha há mais tempo e que conversa comigo sabe que eu destaco bastante, que é essa questão da transição ofensiva, sobretudo em jogos contra equipes que gostam de jogar no contra-ataque. É uma equipe do Volta Redonda muito dedicada fisicamente, conseguiu usar a posse de bola do Fluminense como se fosse uma arma para eles se armarem no contra-ataque, mas no primeiro tempo o Pedrinho acertou um belo chute de fora da área. Muitos dizem que o Fábio falhou, não acho que foi um chute muito colocado, tanto é que ela bate na trave. E na segunda etapa o Fluminense tentou fazer alguns ajustes, mas a lei do futuro, que todo mundo costuma dizer a lei do ex, mas a lei do futuro, instaurada na noite de domingo por Lelê, fez o segundo gol do jogo, o segundo gol do Volta Redonda. Lelê chegou ao 13º gol dele no Campeonato Estadual, o jogador que já é do Fluminense, mas balançou as redes do tricolor nessa vitória do Volta Redonda por 2-1. Essa desorganização do Fluminense era nítida, sobretudo até esse momento, do segundo gol do Voltaço, que foi do Lelê, um contra-ataque que surgiu das mãos do goleiro Vinícius, que ele lançou e a bola passou do meio do campo. Lelê driblou o defensor do Fluminense e fez o segundo gol. Diniz tentou algumas mexidas, colocou Pirani, colocou Marrone, o Fluminense ainda não conseguia e foi com a bola aérea com o Nino que o Fluminense diminuiu essa desvantagem, digamos assim, e foi o final 2-1 para o Volta Redonda. Gol de Nino, para mim, foi falta dele, ele subiu sobre o zagueiro do Voltaço, mas nada que fosse escancarado, não acho que foi roubo ou algo do tipo, como as pessoas estão falando nas redes sociais, e assim Nino sacramentou aí essa derrota do Fluminense por 2-1 contra uma equipe muito bem treinada do Voltaço e que tem boas chances, por que não, de conseguir segurar um empate no Rio de Janeiro. Mas antes de falar aí minha previsão para esse segundo jogo de volta, é importante destacar também que essa desorganização do tricolor eu já havia falado, inclusive, na vitória por 2-0 contra o Vasco, onde a equipe cruzmaltina foi superior ao Fluminense, mas acabou sendo derrotada. O Diniz está tendo alguma dificuldade ali nessa parte da defesa, também foi visto isso no primeiro tempo na vitória do Fluminense por 2-1 contra o Flamengo, onde o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara. Então é hora do técnico Fernando Diniz dar uma atenção ali especial à parte defensiva, que sempre foi o calcanhar de Aquiles das equipes pelas quais ele passou. Não acho que é um resultado absurdo, o Fluminense conseguiu até diminuir essa vantagem, uma vitória simples por 1-0 classifica o tricolor. Ainda acho o Fluminense favorito, mas essa equipe do Volta Redonda mostrou que se o Fluminense não se organizar bem para esse jogo de volta, vai ter dor de cabeça. Um jogo muito interessante da equipe que gosta de jogar no contra-ataque, soube usar as fraquezas de um time muito bem treinado como é o Fluminense, e o Voltaço venceu por 2-1. Resultado acessível, mas que o Fluminense precisa jogar com mais organização no Maracanã no sábado, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse jogo. Concorda comigo que o Fluminense foi muito abaixo? Quero saber aqui a sua opinião. E hoje, Vasco e Flamengo e Vasco disputam a outra semifinal do Campeonato Estadual, equipes em momentos diferentes. O Vasco já venceu o Flamengo durante a Taça Guanabara, a vitória por 1-0 contra um Flamengo que vinha nesse meio de crise, que ainda está em crise, com o técnico Vitor Pereira. O primeiro jogo é mando do Flamengo, o Vasco tem a vantagem de 2 resultados iguais, mas tudo indica que pelo lado rubro-negro vai ter a estreia de um trio de zaga inédito, O Vitor Pereira tem tentado encontrar aí algumas formações
para a equipe dele tentar mudar um pouco do jeito de jogar, já tentou com um 4-2-3-1, um 4-3-3 e a princípio amanhã ele vai jogar com 3 zagueiros contra o Vasco da Gama e é um jogo que realmente é talvez um divisor de águas essa classificação do Flamengo ou não para a final. Vitor Pereira usou no domingo a zaga com Fabrício Bruno, Pablo e o Rodrigo Caio e deve ser essa zaga que vai começar o clássico contra o Vasco da Gama. O Léo Pereira fica de fora. E com exceção do Davi Luiz, todos os zagueiros do Flamengo estão disponíveis, mas assim o técnico Vitor Pereira optou por enfrentar o Vasco da Gama com 3 zagueiros. Um jogo, como eu falei, em que o Flamengo vai ter aí uma outra cara, eu acredito. Acho que o Flamengo vai corrigir alguns erros que cometeu tanto contra o Vasco contra o Fluminense, nesses últimos 2 clássicos onde o Flamengo saiu derrotado. E acho, como eu já falei também, o Flamengo favorito pelas peças ofensivas que tem e com o poder de que Gabigol, Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro, que apesar de não estarem na melhor forma técnica, podem fazer diferença num jogo contra um adversário que vem em formação e que na última partida contra o Bangu foi a pior partida do Vasco desde a derrota para o Voltaço, que eu falei agora mais cedo nesse vídeo, contra o Fluminense. Então o Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo para tentar levar essa vantagem do empate para o jogo de domingo, que é o jogo da volta, e depois aqui no final eu vou dar o meu palpite sobre esse clássico. E pelo lado do Vasco, o técnico Maurício Barbieri vai ter os retornos de Lucas Piton e Léo Pelé, que fizeram muita falta ao Vasco na vitória por 2-0, mais uma vitória com sabor amargo contra o Bangu, em uma exibição bem ruim da equipe do Vasco, diga-se, para tentar pelo menos segurar esse empate contra o Flamengo. Acredito que o cenário vai ser igual ao jogo em que o Vasco foi vencedor por 1-0, o Flamengo deve ter a bola, deve ter mais chances de gol, mas hoje a torcida do Vasco consegue ir ao Maracanã, pelo menos sabendo que vai ter uma disputa, vai ter uma competitividade, principalmente pelo fato do Vasco ter uma cara, a cara do técnico Maurício Barbieri. É um jogo importante para dar uma resposta à torcida cruzmaltina, que, como eu falei, ficou muito decepcionada pela falta de ambição nesse jogo contra o Bangu. É normal depois de uma vitória pesada num clássico contra o Flamengo, mas que deixou uma sensação bem ruim. Então o técnico Maurício Barbieri vai ter força máxima, acredito que ele vai jogar com a mesma formação que enfrentou o Flamengo no jogo da Taça Guanabara, ele faz mistério, mas acredito que ele vai no meio de campo com Andrei, Rodrigo e Jair, e na frente Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. O que o Vasco pode aproveitar contra o Flamengo é sim a lentidão do meio rubro-negro. Esses 3 zagueiros que vão jogar pelo Flamengo talvez sofram com a questão de não estarem muito entrosados, então muito provavelmente o Vasco vai tentar usar a velocidade dos jovens garotos para surpreender a equipe do Flamengo. O Vasco, que joga novamente, como eu falo, por 2 resultados iguais, teve essa vantagem e vai enfrentar o Flamengo em mais um teste do elenco do técnico Maurício Barbieri. E já trazendo aqui a minha previsão, acredito que esse primeiro jogo vai ser empate. Vou colocar um empate entre 1-1, empate com gols, para quem for ao Maracanã poder assistir a bola chegando às redes. Quero saber de você o que você acha, sua previsão para esse clássico, deixa aqui nos comentários. E um dos grandes que não está na semifinal do Campeonato Carioca e que disputa, infelizmente, eu digo isso com insatisfação porque o Botafogo tinha que estar na semifinal, é assim, o glorioso que completou 1 ano de SAF, de Sociedade Anônima do Futebol, o modelo de clube-empresa que, como eu sempre destaco, não é o que me agrada, mas em casos como Botafogo, Vasco, até mesmo Cruzeiro, né, em Minas, que não é o foco aqui do canal, mas é importante destacar, é um modelo que é fundamental e o único modelo para salvar esses clubes da falência. Foram mais administrações feitas nos últimos 20 anos, pelo menos, entre Botafogo e Vasco, e por isso esses clubes adotaram. Mas o Botafogo completou 1 ano com muito ânimo desde que John Textor chegou, aquele início com rebuliço, muita festa, só que agora a realidade bate a porta. O Botafogo enfrenta alguns problemas financeiros de fluxo de caixa, mas que estão tentando ser resolvidos, mas que influenciam sim dentro de campo. E o Botafogo não se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca, perdeu para a Portuguesa, vai jogar a Taça Rio tendo que vencê-la para se classificar à Copa do Brasil de 2024, que é o cenário agora da CBF. O time tem que vencer essa Taça Rio para poder se classificar. O Botafogo que vem de temporadas muito ruins, mas que não está do tamanho da grandeza do Botafogo. Além disso, o Botafogo no meio de semana tem o confronto contra o Brasiliense na Copa do Brasil, na quarta-feira às 8 horas da noite. Jogo difícil para o Botafogo, tendo em vista os últimos jogos contra Sergipe, contra Flamengo e também contra a Portuguesa. Então é uma competição importante, um jogo de mata-mata, não tem mais a vantagem do empate. Se o jogo terminar empatado, como o Botafogo empatou com o Sergipe, o Botafogo vai jogar a disputa de pênalti. Então uma obrigação da equipe do Luiz Castro, que balança muito no cargo, de dar uma resposta à torcida.
Acredito que o Botafogo precisa de muitas contratações para o ano de 2023. Ainda é um elenco que é um bom elenco, mas que não está correspondendo ao que o técnico e sobretudo o que a torcida pedem. Então, chegou a hora de, um ano depois de SAF, o Botafogo contratar para fazer um elenco forte. Então eu quero saber aqui de você nos comentários se você concorda com a minha opinião de que esse elenco é insuficiente para disputar as principais competições nacionais e também a Sul-Americana que o Botafogo vai jogar em 2023. Então no vídeo de hoje é isso, deixa aqui nos comentários tudo o que você achou sobre esse vídeo, o que você está achando sobre o seu clube do coração. Não se esqueça novamente de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, clicar no like, é muito importante, ativar o sininho e acompanha aqui embaixo a agenda do canal do JP Fará. Te espero no próximo vídeo.